E a vida dele é muito fácil e ao mesmo tempo reforçadora nisso, né? Então, assim, ninguém contrapõe ele. Ninguém diz que ele tá errado, né? Então tem uma cena de uma repórter que meio que chega pra contrapor, questioná-lo, e daqui a pouco ela tá na cama dele. Olá, meu nome é Raquel. Eu sou Emira. Nós somos psicólogas clínicas. E hoje, como a gente falou na última semana, no vídeo da semana passada, a gente vai analisar um filme que foi indicado por vocês. A gente fez a análise do Thunderbolt, e aí lá uma pessoa sugeriu que a gente fizesse de outros heróis, né? E sugeriu fazer de Homem de Ferro. Então, chegou a hora da gente analisar Homem de Ferro. Começamos pelo primeiro, né? Que mostra mais ali, mostra quem é o Tony Stark. E eu acho que tem algumas coisas importantes pra gente conversar. Principalmente essa história de que Tony Stark tem um transtorno de personalidade narcisista. Ah, sim. Temos? Não. Cuidado. Muito cuidado. Essa palavra tá muito em alta, tá? E ela pode ser usada em contextos diferentes, com significados diferentes, né? E a gente vai usar aqui dentro de um contexto de um transtorno de personalidade. Sim. Ou seja, se é transtorno, tem critérios diagnósticos que devem ser respeitados no mundo inteiro. E é justamente pensando nessa ideia de um critério diagnóstico que a gente está falando que não, Tony Stark não tem um transtorno de personalidade. Ele só é extremamente fruto do meio dele. Exatamente. Então ele vem de um contexto em que o pai dele criou uma empresa que fabrica armas para guerra. E aí, então, ele tem muito dinheiro, ele vive nesse mundo... Em que as pessoas não se importam muito umas com as outras, Não. Isso é importante. E que prega que as armas, né, que a guerra é a forma de manter a paz, enfim, aquelas coisas assim. E então ele acredita nisso tudo. E aí, se vocês pararem pra pensar, né, com a gente aqui. Ele é rico, muito rico. Ele é bonito, bastante bonito. Ele tem toda essa mentalidade, né? E ele é muito inteligente. Então, ele não tá ali só como o filho playboyzinho do dono da empresa. Ele realmente participa também da construção, da elaboração dos projetos, dos protótipos das armas e tudo mais. Então, ele tem muitas características positivas, vamos colocar assim. Então, por que ele vai se achar menos do que muito bom? E a vida dele é muito fácil e ao mesmo tempo reforçadora nisso, né? Então, assim, ninguém contrapõe ele. Ninguém diz que ele tá errado, né? Então tem uma cena de uma repórter que meio que chega pra contrapor, questioná-lo, e daqui a pouco ela tá na cama dele. Então, assim, ele vive nesse mundo em que todo mundo diz que ele tá certo, ele tem todas essas qualidades que a Raquel falou. Então, assim... Ele vai ser uma pessoa arrogante. Exatamente. Ele não necessariamente é narcisista, mas ele é, assim, uma pessoa arrogante. Ah, isso sem sombra de dúvidas, né? Mas ele não tem um transtorno. Exatamente. Né? Porque o transtorno, ele traz prejuízos. E no caso do Tony Stark, não tem prejuízo nenhum. Não. Ele tá sempre cercado de todo mundo. Claro, a gente tá falando de um personagem fictício, mas esse é o nosso trabalho aqui. A gente tá analisando o filme, o personagem fictício. Até porque a gente nem pode analisar pessoas de verdade. Exato. Então, assim, dentro do personagem, de como a história é construída, claro que o Tony Stark tem opositores, tal, tem um cara lá que quer matá-lo, inclusive, mas não é pela personalidade dele, Não. né? O cara quer matá-lo, o sócio dele quer matá-lo porque quer mais dinheiro, é uma questão de ganância. Então, não, gente, saiam dessa história de que Tony Stark tem transtorno de personalidade. Ele só é um rico mimado. E se comportando como tal, como a gente vê por aí muitas pessoas ricas e mimadas, tá? E um ponto que também ajuda a gente a pensar sobre essa questão de não ser uma pessoa com transtorno de personalidade é que rapidamente ele muda a concepção dele de vida quando ele passa por um problema, quando ele sai da bolha dele, né? Sim. E aí, quando ele sai da bolha dele, ele consegue ter comportamentos muitíssimos diferentes. E quando a gente tá falando de alguém com um transtorno, isso é mais difícil, né? A pessoa não consegue se adaptar tão rapidamente ao meio, porque todo transtorno é aquilo que transtorna. Transtorno traz prejuízos, então se traz prejuízo, não traz facilidade de adaptação. Então, a própria adaptação dele lá, quando ele tá com carinha dentro, sei lá, no Afeganistão? Acho que é no Afeganistão. Não me lembro. Acho que deve ser. No deserto lá, isso mostra que existe uma flexibilidade no comportamento dele, adaptativo, muito grande, que a gente não encontra em pessoas com transtornos de modo geral. Principalmente com transtorno de personalidade. Sim.
Então, a gente pegando esse gancho, né, dessa mudança de comportamento, muitos jornalistas, o próprio dono da empresa lá, o sócio dele, começa a levar para um lado de que ele teve TEPT, né, que ele teve transtorno do estresse pós-traumático por conta da situação que ele viveu lá na guerra, para poder justificar a mudança de comportamento que ele tem quando ele volta. Só que a gente não viu nenhum sintoma de TEPT no comportamento dele ao longo do filme. Porque não tem sofrimento. Exatamente. Gente, transtorno tem sintoma. Não tem. E não é assim, passou por uma situação de crise, então vai ter TEPT. Não, tem que ter sofrimento. Sim. E não tem. O que acontece aí, ele se dá conta de que aquilo que ele acreditava não é real. Não é. E ele quer mudar, então, as coisas. Exatamente. Mas não tem um sofrimento de reviver o passado, de reviver a situação traumática, de ter sintomas de ansiedade. Não tem nada disso. Então, se não tem nada disso, não pode ser TEPT. Exatamente. E aí, então, a gente entende que essa mudança de comportamento, a motivação para essa mudança de comportamento foi justamente ele ver que as armas que ele vende para o exército americano não ficam só com o exército americano. Elas são vendidas também para os terroristas, que eu não sei, eu não vou saber dizer quem é o terrorista da história, né? Mas, enfim, também é vendida para as outras nações, vamos colocar assim, e mata os soldados americanos que ele tanto estava achando que ele estava protegendo com as armas dele. E mais do que isso, mata muita população civil. Inocente, né? Tem uma cena lá, primeiro momento em que ele aparece como Homem de Ferro, já com a armadura, ele tá salvando os civis, né? Sim. Então, o que a gente vê que o que motiva essa mudança de comportamento dele, de fechar a produção de armas e tudo, é muito porque ele começa a ver que ele não quer mais fazer parte disso. Ele não quer mais fazer parte da... Como é que eu posso usar uma palavra que o YouTube não vá... Destruição do planeta. Destruição do planeta. Obrigada. Da população. Então, ele não quer mais fazer parte disso e ele começa a querer lutar contra isso. E tudo bem, ele mudou, ele viu, e aí alguém pode, né? Eu falei isso aqui quando a gente tava conversando, eu falei, ele já podia ter olhado isso antes. Claro. Mas aí é o que a gente tava falando. A vida dele era muito confortável. Ele cresceu ouvindo que o que ele tava fazendo era certo. De todo mundo, não só do pai dele. Então, como é que você vai um dia... será que tá certo mesmo? Deixa eu ir lá ver. Não. Inclusive, ele foi pra lá pra vender um negócio novo. Ele não foi pra lá pra ver. É que deu errado, tentaram sequestrar ele e realmente ele se deparou com coisas muito, muito fortes. E o cara que tava com ele no cativeiro conta a história de vida pra ele, conta que a família dele foi dizimada, praticamente, por conta das armas e tudo mais. E no final o cara se sacrifica pra ele poder sobreviver e poder mudar um pouco as coisas. Então a gente entendeu que isso teve um peso muito grande pra ele. O cara fala pra ele, não desperdiça a sua vida. E morre. Então... E nessa conversa também, né, um pouco antes até, ele se dá conta de que ele não tem ninguém. De que apesar da vida dele ser muito luxuosa e muito boa, ele não criou vínculos, né? Porque esse comportamento arrogante dele, que a gente não tá negando esse comportamento arrogante, né? Sim. A gente só tá dizendo que não é um transtorno. Mas que esse comportamento arrogante dele atrapalhou ele que ele tivesse vínculos. E aí ele se dá conta que ele só tem a Pepper. Que é quando ele começa a olhar pra ela de um jeito diferente, né? Porque se quer o presente de aniversário dela, ele comprou. Ele diz, não, pega o dinheiro e compra. Ela fala, já comprei, né? Então, essa conversa com esse cara é fundamental pra ele mudar o jeito que ele tava levando a vida. E a tal flexibilidade que eu tava falando antes. Sim. Uma capacidade de adaptação muito grande, muito rápida, que pessoas com transtornos não tendem a ter. Não. E aí um outro ponto importante do filme, né? Apesar de ser um filme de herói e ser um filme feito nos Estados Unidos, né? Ser um filme hollywoodiano, eu acho que tem um ponto interessante que a gente descobre no final das contas que o sócio dele, que quis matá-lo, e é o sócio dele que tá vendendo as armas para essas outras nações terroristas, entre muitas aspas, né? E isso me lembrou muito uma música, não sei se todo mundo conhece, mas chama a música Senhor da Guerra, do Legião Urbana, e é uma música que fala justamente das guerras que os Estados Unidos se meteu na década de 90 e fala sobre isso, né? Os senhores da guerra, eles não estão muito preocupados com a nossa vida, com a vida da população, eles estão preocupados em ganhar mais dinheiro, e é exatamente isso que o sócio dele quer, ganhar mais dinheiro. E aí matá-lo era a forma de ganhar mais dinheiro, de ser o único dono da empresa, né? Então não precisava dividir com o Tony Stark.
Então, é importante a gente, ainda hoje, com situações que têm acontecido. Semana passada. A gente tá gravando janeiro de 2026, né? Início de janeiro, dia 10 de janeiro. Então, assim, tem menos de 10 dias, aconteceu um negócio aí também relacionado a isso. E provavelmente vão acontecer outras coisas relacionadas a isso, tanto na Europa quanto na América Latina, né? E a gente precisa entender que os senhores da guerra não estão se importando com a população. Os senhores da guerra querem dinheiro, infelizmente, né? Vez ou outra a gente fala sobre o lado sombrio do ser humano. E o lado sombrio do ser humano está muito relacionado com a ganância, está muito relacionado com a indiferença, com o sofrimento dos outros, que é exatamente o contrário do que a gente fala aqui sobre compaixão, né? Compaixão é identificar o sofrimento do outro e agir para tentar diminuir esse sofrimento. Então é importante que a gente entenda que guerras não são compassivas. Guerras estão sempre sendo mantidas por ganância. E a gente precisa aprender, enquanto humanidade, que não dá pra bater palma pra esse tipo de coisa, tá? Seja ela qual for, tá? Seja ela qual for. Guerras não tem como principal motivo salvar populações. Não tem justificativo. Exatamente. Né? Então a gente precisa entender que não dá pra apoiar esse tipo de comportamento aonde ele aconteça, tá bom? Então... pesamos o clima? Pesamos o clima. Também. O filme era filme de herói. Mas assim... mas era o gancho perfeito, o assunto né? tem que ficar um pouco mais sério. Mas é fundamental que a gente possa pensar sobre isso. E a gente fala tanto de compaixão, não dava pra gente passar batido sobre esse assunto, falando de Homem de Ferro, né? Que é o herói um dos mais controversos nesse sentido, né? Então é isso. É isso. Semana que vem temos mais um vídeo. Sábado Quer de manhã. mais algum filme de herói? A gente adora filme de herói, gente. Sim. Mas a gente sempre fica com medo de vocês não gostarem que a gente analise. E a gente sempre fica naquela, será que vai ter coisa pra falar? Sempre tem um monte de coisa pra falar. Não lembrava dessas coisas do Homem de Ferro. Não, nem eu. É impressionante. Filme de herói é muito conteúdo, assim. É bom. Então diz aqui pra gente, qual filme de herói você quer que a gente faça, tá? Não esquece de curtir, comentar aqui o filme, mas também... pode comentar outras coisas. E compartilhar com quem você acha que vai gostar. Com quem gosta de filme de herói e vai gostar da nossa análise do Tony Stark não ser uma pessoa que tem transtorno de personalidade narcisista. Isso. A gente se fala na semana que vem. Até.